Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus para o seu coração, graça e paz do Senhor Jesus para a sua história, para a sua vida, para a sua família, que haja graça abundante nesse dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele. Temos falado nessa semana sobre o sacerdócio de Nadab e Abiú, que na primeira semana, você lembra que aconteceu lá em Levítico capítulo 10. Chegamos aqui em Levítico capítulo 21 e encontramos Deus falando a Moisés para levar a Arão e aos seus filhos algumas características que o sacerdote não podia ter. E olhando para a Bíblia Sagrada, para o Velho Testamento, como símbolo, como sombra do que haveria de vir, nós somos sacerdotes, nós somos geração eleita, nós somos o povo de Deus, nós representamos Deus na terra, nós fazemos a intercessão entre as pessoas e Deus através de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Então é para você e eu essas características aqui, espiritualmente falando. O Senhor disse para o sacerdote que deveria entrar no santuário, entrar no tabernáculo, ministrar no altar, oferecer o incenso, que como Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, né? Para oferecer o fogo que o Senhor lhes havia dado, para oferecer o culto ao Senhor, para representar o povo. Algumas coisas, algumas características desse sacerdote essa pessoa não podia ter. Vamos lá. Levítico 21, versículo 18 em diante, diz assim: nenhum homem em quem houver defeito se chegará ao altar, ao santuário, né? Como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou tiver belida no olho, ou sarna, ou impingem, ou quem tiver testículo quebrado. Peraí, não é um tipo de preconceito? Não. Mas é a inclusão. A Bíblia não tem inclusão? Tem. Você vai ver o tempo inteiro que a Bíblia é um livro da inclusão. É o livro que você entra como está e ele te transforma, te abençoa, te dirige. Mas estamos falando do sacerdócio. Estamos falando de representar toda a nação dentro do sacerdócio. Como no exército. Eu não podia servir exército porque eu não tinha tamanho. Não podia estar no bombeiro porque não tinha estatura. É mais ou menos isso. Para fazer esse tipo de trabalho de sacerdócio, algumas características físicas não eram suportadas. Por quê? Porque era símbolo do sacerdócio que você e eu fazemos parte hoje. Era símbolo do sacerdócio de Jesus, o sacerdote sem defeito. O sacerdote que você e eu somos hoje, porque Deus assim nos constitui, assim Deus nos chamou. Então olha só, nós, enquanto sacerdote do Deus vivo, não podemos ser cegos. O que é cego? Cego é aquele que não tem visão. Cego é aquele que Jesus disse aos seus discípulos assim: ergue os olhos e veja os campos, pois estão brancos para a ceifa. Se você não tem visão de Deus, você não é o sacerdote que Deus quer. O sacerdote não pode ser cego. Precisamos ter visão para crescer, ter vontade de crescer. E quem é cego não tem visão. Esse sacerdote, para ministrar ali, conforme o Senhor disse, a Bíblia Sagrada nos mostra que tem que ter visão, então, para uma igreja abençoada, para uma família abençoada. Então, é isso que nós temos que atentar. Você é sacerdote, você não pode ser cego, você também não pode ser coxo. O que é coxo? O coxo é aquele que se arrasta. Não tem gente que assim, parece que se arrasta o tempo inteiro. Não é um bom sacerdote. Não é um perfil de sacerdote. Deus nos levanta. O crente não pode andar arrastando. Levante-se em nome de Jesus. O coxo, na porta do templo, pediu dinheiro. Pedro e João disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Então você foi levantado pelo Senhor. Mantenha-se andando, caminhando para a glória do Senhor. O coxo é aquele que não caminha sozinho. Está sempre escorado em alguém. Está sempre dependendo de alguém. Sempre sendo um peso para alguém. E a gente não está falando de pessoas que têm deficiência física. A gente está falando dessas características de alguns crentes que nunca aprendem a andar com as próprias pernas. E o deficiente, o coxo, não pode ser sacerdote. Não podia naquela época e hoje não é o sacerdote que atende
aquela necessidade que o mundo tem. Essa pessoa não progride, não amadurece, fica sempre onde deixa. Deixa ali que ela fica. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você cresça. Deus não te quer coxo. Deus quer curar a sua alma. Também não servia aquele que tem o rosto mutilado. Cego, coxo e rosto mutilado. Não sei se você já viu uma pessoa que sofreu no seu rosto uma agressão, alguma coisa assim. Um dia eu estava lá em casa e o meu cunhado estava trabalhando com uma máquina e aquela máquina, a lâmina cortou o rosto dele assim e ele entra todo sangrando dentro de casa. Foi terrível lidar com aquela cena, pegá-lo e levar para o hospital, porque estava muito, muito, muito feio. Então, quem tem rosto mutilado, meu irmão, vai ter problemas enquanto sacerdócio, no sentido de que essa pessoa precisa usar máscara. Quem tem rosto mutilado, de um lado é uma pessoa, do outro é outra pessoa. E aí, o sacerdote não pode ter duas caras. Passamos tanto tempo usando máscara agora, né? Tem pessoas que eu conheci com máscara, tem há 2 anos com máscara, e quando tira a máscara eu não sei quem é. Põe a máscara aí para ver quem você é. Mas o rosto mutilado é aquele que é uma cara na igreja e outra cara fora. O rosto mutilado é aquele que em casa fala uma coisa com os filhos, mas faz outra coisa. O rosto mutilado lembra a hipocrisia e o sacerdote não pode ter rosto mutilado, não serve se for assim. Então, não é grandes talentos que Deus abençoa, mas um coração íntegro. Se ensina ou não, diz a palavra, a vida de um sacerdote precisa ser assim. Sim, sim, não, não. Eu vou amanhã falar de outras características que o sacerdote não pode ter. Ou que se você tem, você não tem um bom perfil de sacerdote. Não pode ser cego, não pode ser coxo, não pode ter o rosto mutilado, não pode ser sem visão, não pode ser uma pessoa que se arraste, não pode ser uma pessoa de duas caras. É isso. Eu quero orar com você para que você seja, em nome de Jesus, transformado no sacerdócio segundo o de Cristo Jesus. Vamos orar então? Eu gosto de, na hora de orar, fechar a câmera, você sabe disso, né? Eu estou orando nesses dias porque sábado os adolescentes vão se reunir. E se você conhece adolescente que fala português, manda lá para o templo domingo, ou sábado, desculpa, 16 horas. 3 igrejas reunidas. Nós temos ali, se Deus quiser, vão chegar a 30 adolescentes. Se você ajudar e mandar o seu, se você ajudar e ligar para alguém, vamos ver um filme. Eles vão ver um filme e vão conversar um pouco sobre isso. E os líderes vão conversar entre si e orar sobre eles. Ok? É essa a questão. Domingo a gente começa um curso para casais antes do culto. O culto é às 10, o curso começa às 9. Quem sabe você consiga ainda encontrar uma vaga. Não é isso? Vamos orar por essas coisas em nome de Jesus. Pai que estás nos céus, santificado seja o seu nome. O Senhor disse que nós somos ministros teus e somos sacerdotes. E o sacerdote não pode ser cego, nos dá visão espiritual. O sacerdote não pode ser manco. Senhor, aquele que está arrastando, levanta, põe de pé e faz com que ele seja, como sacerdote, aquele que conduz outros em nome de Jesus. Pai, o sacerdote não pode ter a cara mutilada, ou seja, não pode ter duas caras. Senhor, abençoa-nos, tira toda a hipocrisia, toda mentira, toda dificuldade de integridade, tira de nós e o fruto do Espírito flua poderosamente em nome de Jesus. Nesse dia, Senhor, nos abençoa, nos ajuda, nos usa como servos teus, como luz para as nações, abençoa nossas famílias, abençoa cada um que está enfermo, doente, em tribulação, em dificuldade, em busca de respostas, fala ao coração de cada um e abençoa-nos, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, querido, é isso. E eu te vejo amanhã de novo. Ontem, quarta-feira, nós tivemos o culto de oração. Oramos por você, oramos pela igreja, oramos por nossos filhos, oramos pelos eventos da igreja, oramos pelos esses eventos que eu te falei, né? Os adolescentes sábado, as mulheres dia 12, oramos por você. É isso que nós fazemos na quarta-feira, no templo. Quarta-feira, 19 horas. Se você não sabia ou não tem hábito, coloca na sua agenda e eu sei que Deus vai muito te abençoar. E lembra, você é luz.
Onde você passa, as trevas se dissipam, em nome de Jesus.